Querido e querida, bom dia. Bom dia a você que está escutando a gente aqui pela internet, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. Que bom que a gente se reencontra aqui, relembrando uma frase que a gente está usando aqui, a exaustão. O digital não se opõe, o virtual não se opõe o real, né? Ele se opõe ali ao presencial. A gente não está fisicamente juntos e juntas, mas a gente está virtual, digital e realmente juntos e juntas. A gente está na quinta temporada da nossa grande jornada de caminhar e nos tornar que tipo de pessoas somos, melhor, que tipo de pessoa Jesus é. E a gente está na quinta temporada, dá uma olhada lá no nosso canal do YouTube, você vai encontrar todas as temporadas anteriores e vai poder entender de maneira um pouco mais precisa do que a gente está falando. Essa quinta temporada, a gente está levantando quais são as perguntas que Jesus fez, e essas perguntas são, de fato, eu diria, relativamente desconcertantes, algumas delas, e cheias sempre de fé, esperança, amor, como é próprio da vida e da presença de Jesus. A pergunta que a gente vai examinar hoje, e a gente vai conversar sobre ela hoje, dado que no episódio número 1 da quinta temporada, eu apenas introduzi o tema, falando sobre tal pai, tal filho, como Deus, o Pai, foi um ser de perguntas, e o seu Filho Jesus continuou cimentando esta tradição, fazendo perguntas. Eu queria que, se você tem o teu texto aí em casa, a gente vai ler no Evangelho de João, no capítulo 5, versos de 1 a 6, eu vou ler aqui, na versão que a gente usa aqui na igreja, que é a versão da mensagem, com o seu sempre muito lado poético. A pergunta que Jesus faz hoje pela manhã, a gente, a mim, a você, e fez lá a pessoa que você verá ser protagonista, um dos protagonistas do texto, queres ficar bom? Ou a pergunta traduzida de uma outra maneira, queres ser curado? E o texto assim nos diz, tá bom? João capítulo 5, a partir do versículo 1, o texto assim nos diz. Tempos depois, houve outra festa, e Jesus estava de volta a Jerusalém. Perto da porta das ovelhas, havia um tanque chamado Betesda, em aramaico, com 5 pavilhões, centenas de doentes, cegos, aleijados e paralíticos, ocupavam esses pavilhões. Um homem inválido estava ali havia 38 anos. Quando o viu, estendido ao lado do tanque, e sabendo por quanto tempo ele estava ali, Jesus lhe disse, você quer ficar bom? E respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Passadas estas coisas, pôs-se a andar. Eu queria te dizer uma coisa a título introdutório, com relação a esse texto. Na versão que a gente lê aqui, esse dado que eu vou te dar não aparece. Nas versões bíblicas um pouco mais tradicionais, isso aparece. O texto é narrado da mesma maneira. Vem comigo. Havia 2 grandes festas que levavam todos os judeus a Jerusalém. Uma delas era a Páscoa. A outra festa leva Jesus a Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, ele, ao invés de ir para o epicentro da cidade, ou para o centro da cidade, ele vai para um lugar
que era um lugar de desolação. Era um lugar onde centenas e centenas de doentes ali estavam. E o curioso do texto é que o texto faz uma gradação. Descreve 3 grandes grupos de doentes no meio daquela multidão: os cegos, os aleijados e os paralíticos. E ali havia, por relato no texto bíblico, quando Jesus olha um homem que há 38 anos estava paralítico e jogado mais ou menos perto do tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. Quando Jesus olha para ele e faz-lhe uma pergunta: você quer ficar bom? Ele responde: sim, mas eu não tenho ninguém que me leve quando as águas são agitadas pelo anjo, e então pessoas são curadas. Observe-se que o texto bíblico relata uma superstição, não uma verdade. Cria-se que aquelas águas que se agitavam no tanque, no poço, essa agitação da água era um anjo que, quando agitava as águas, quem chegasse primeiro até o tanque com as águas agitadas era curado. O curioso é que, na versão que a gente lê, essa parte foi suprimida e bem suprimida. Porque as versões que a consideram somente deixaram-na para revelar a gente como é possível que um grupo de pessoas possa se reunir em torno de uma superstição. Como é possível que um grupo de pessoas possa se reunir em torno de algo que não é verdadeiro? Porque, pensa comigo, imagina a seguinte cena: o tanque nada mais era do que um poço mais amplo. As águas eram alimentadas por correntes fluviais subterrâneas. Pensa comigo, as águas eram agitadas, um anjo aparecia para agitar as águas, e quem chegasse mais perto, primeiro, era curado. Você lembra das 3 características, ou melhor, dos 3 grupos que compunham aquela multidão de desvalidos? Eram cegos, aleijados e paralíticos. Vamos supor por um instante que isso de fato fosse verdade, que um anjo aparecesse e mexesse nas águas, e quem chegasse primeiro era curado, porque as águas mexidas e movimentadas, respingando sobre o doente, iria curá-lo. Imagina, quando Jesus perguntou a ele: você quer ficar bom? Ele disse: eu quero, mas eu tenho um problema. Eu sou paralítico, e quando as águas se movimentam, eu não tenho ninguém que me leve para que eu chegue a tempo. Olha, pensa comigo, se você tem cegos, aleijados e paralíticos, nessa classificação de doentes, o paralítico é quem leva a maior desvantagem, porque o cego, querendo ou não, tem mais possibilidade de, tateando, chegar até a borda do tanque. O aleijado vai se arrastando até lá. O paralítico não tem ninguém para levá-lo. Talvez ele pudesse ter, se amigos e familiares pudessem estar comigo aqui, para na hora que o anjo agitasse as águas, eu pudesse chegar lá. O problema disso é que não se sabia a hora que o anjo iria agitar as águas. Portanto, se não se sabia quando esse anjo iria se agitar as águas, o plantão que um paralítico teria que ter daqueles que se dispuseram a levar ali seria quase impossível, porque as pessoas deveriam ficar ali até o anjo agitar as águas, quando isso seria. E mais, se toda essa superstição por si mesma até esse momento já não mostra para a gente o quanto isso é uma insanidade, será que um Deus que a gente conhece ser não só amoroso, mas sobretudo coerente? Porque
quem ama de verdade não está isento de que se exija coerência. Como que Deus iria criar uma competição tão injusta e insana quanto esta? Um anjo que sacode as águas e quem chega primeiro é curado. Quem cria competições injustas na história não é Deus. Aqui, meu querido e minha querida, quando Jesus aparece naquele cenário e pergunta ao homem: você quer ser curado? E o homem responde: eu quero, mas há 38 anos eu estou nesse estado e não tem ninguém que me leve até lá. Jesus, a verdade, Jesus, a presença viva de Deus, pergunta ao homem: queres ser curado? Você quer ficar bom? E o homem responde do único lugar que ele conhecia, que era o lugar da sua superstição. Eu quero, mas é quase impossível. E agora, por gentileza, grava esta palavra que eu vou te dizer aqui. E em contraste, vai lá, ó, em contraste àquela superstição, em contraste àquela crença. A propósito, sabe como é que eu sei que era crença e superstição? Não só pelas coisas já colocadas aqui, mas muito provavelmente aquele fenômeno de agitar as águas era um fenômeno puramente físico. Alimentado o tanque por correntes fluviais, essas correntes, elas são, por natureza, não necessariamente estáticas o tempo todo, elas se movimentam, e ao se movimentar lá embaixo, essa movimentação das águas aparecia no tanque, e por conta disso se criou toda uma indústria da fé, uma indústria da superstição, uma indústria de uma série de coisas. E o que poderia piorar? Se porventura, num dia desses, coincidentemente, a água se agita e cai em alguém que, de repente, se sente melhor, e aquela experiência mágica poderia alimentar mais ainda a superstição. Em contraste, e eu ressalto essa palavra, em contraste, aparece Jesus, e diz: você quer ficar bom? Ele diz: quero. E aí você sabe, ele conta a história para Jesus, e você sabe qual foi a simples resposta de Jesus? A resposta de Jesus não foi: então pega aqui no meu braço, que eu vou te levar para a água do tanque. Pega aqui no meu braço que eu vou mandar um anjo agitar a água do tanque agora para a gente fazer isso. Não, 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 não. A resposta que Jesus dá foi simples quanto essa. Pega a tua maca, pega a tua cama, esta maca, esta cama, esse colchão, que por 38 anos você está deitado nele, e que quem sabe você tem sido carregado com essa maca, com esse colchão o tempo todo. Pega isso, levanta agora e anda, meu querido. E aí, de maneira absolutamente miraculosa, não mágica, não supersticiosa, aquele homem pega a sua maca e começa a andar para espanto de todos. Em contraste, e eu repito, em contraste, nesse texto, neste evento, você tem Jesus como verdade e aquele homem e todos aqueles desvalidos apoiados numa superstição. Essa pergunta, você quer ser curado? Ou você quer ser curado? Ela revela o contraste. E contraste é um substantivo masculino que ressalta a diferença entre duas realidades comparáveis. Contraste é um substantivo masculino que ressalta a diferença entre duas realidades comparáveis. A cor preta, a cor branca. O dia e a noite. Duas realidades que são comparáveis, que colocadas uma perto da outra, revelam um certo contraste. E que, ao revelar um certo contraste,
mostram a diferença uma da outra. Jesus aparece no cenário e se afirma ali como uma verdade destruidora das superstições, dizendo àquele homem: se queres ser curado, para de olhar para o anjo que não existe e que movimenta um fenômeno que não é real, e eu estou aqui, a verdade se aproximou de você, o Deus vivo se aproximou de você, eu estou aqui. Eu quero te mostrar que essa pergunta, queres ser curado, é uma pergunta que nos confronta com as nossas crenças, que nos confronta com as nossas superstições, mas que nos confronta com o nosso desejo legítimo e incrível de querer ser curado. Jesus se apresenta como este que é aquele que pode fazer isso. Eu não sei explicar, eu teria muita curiosidade de saber quem pode me explicar, mas eu não tenho encontrado resposta em quem se arrisca em explicar por que no meio de tantos desvalidos, aquele foi curado, aquele pegou a sua cama e andou, e os outros não. Eu continuo sem saber explicar porque no meio de tantos desvalidos, Jesus aparece no tanque da misericórdia, e parece que naquele dia a misericórdia, a cura, se direciona a uma pessoa. Eu não sei explicar, nem arriscaria, e as respostas que se me dão muitas vezes são tão frágeis, que eu prefiro olhar estas coisas, mergulhar nelas, e continuar aceitando que não se tem resposta plausível para essa escolha. A única coisa que para mim fica desse texto e dessa situação é Jesus de novo aparecendo no tanque da minha vida e da tua vida e fazendo-me uma pergunta absolutamente necessária, importante, confrontadora e inspiradora. Eduardo, você quer ser curado? Eduardo, você quer ficar bem? A minha resposta vai ser: sim, Senhor, eu quero ser curado. Agora, uma pequena inserção, um pequeno mergulho num ponto. Aquele homem pegou a cama dele. Por cama, entenda, um colchão no qual ele se deitava. Jesus disse: pega o teu colchão e anda. Eu fiquei curioso, dando asas à minha imaginação. Aquele homem curado, ele pegou o colchão como? Como ele pegou o colchão? Será que ele pegou o colchão e colocou assim, abraçou o colchão e foi andando na rua? Será que ele colocou o colchão sobre as costas? Será que ele colocou o colchão debaixo do braço? Se eu e você virmos o colchão como símbolo da sua doença, se ele pegou o colchão e continuou abraçando o colchão, mesmo depois de andar, ele continuava abraçado na sua doença. Se ele colocou debaixo do braço, ele colocava a sua doença como um troféu. Se ele colocou nas costas, a sua doença ainda lhe era um peso. Eu não sei de fato o que aconteceu, mas eu arrisco um palpite. Jesus disse: pega o teu colchão e anda, e depois joga fora. O andar com o colchão era uma sobreposição de imagens. O que Jesus queria era dizer àquele homem que antes de encontrar com ele, aquele homem iria continuar preso no seu colchão. Mas a partir daquele dia, aquele colchão já não mais estava preso naquele homem. A partir daquele dia, o colchão não era mais o mundo geográfico do homem. Suas pernas ganharam força. Seus músculos, miraculosamente, ganharam tônus.
E aquele homem pôde experimentar, pela primeira vez na sua vida, a maravilhosa sensação de andar. E andar com um colchão na mão, que logo poderia ser dispensado, porque aquele colchão já não mais representava quem era aquele homem. Meu querido e minha querida, quando Jesus pergunta assim, queres ser curado? Essa resposta é um pouco mais profunda. Aquele homem respondeu única e exclusivamente, eu quero ser curado da minha doença física. Só que quando Jesus o curou, Jesus reescreveu a sua história. Jesus lhe inseriu numa nova vida. A sua cura física fora apenas uma metáfora visível e biológica da sua cura muito mais ampla, da sua cura integral, que tocava as suas emoções e agora tocava-lhe espiritualmente diante da luz do mundo. Eu queria muito que este planeta e esta quadra histórica que a gente está vivendo, a gente ouvisse de novo Jesus dizer, você quer ser curado? Você quer ser curado? E eu queria muito que nós, para respondermos esta pergunta, nós nos libertássemos das ficções, das fake news, das superstições, e a gente entendesse que o processo de cura passa pela saúde que a verdade nos propõe. Eu queria muito que, de novo, ao escutar a voz de Jesus, olhando para a terra, para este mundo, você quer ser curado? A gente pudesse dizer assim, sim, Jesus, eu quero ser curado. Eu não tenho apego à minha doença. Por mais que ela me ajude a ser notado e notada, eu não tenho apego à minha doença. Porque não vale a pena ser amado e percebido por estar doente. Não vale a pena, essa troca é muito perversa. Sim, Jesus, eu quero ser curado. Como eu gostaria de ouvir todo o planeta dizendo para ele, sim, eu quero ser curado. E como eu gostaria de que ele nos curasse a todos, nos inserindo numa nova vida. Quem sabe, esse momento, essa quadra histórica que vivemos, pode ser a inserção de uma nova vida. Quem sabe, a gente vai sair para uma nova maneira de existir. Quem sabe a cura esteja a caminho. Quem sabe? A única coisa na qual eu me apego, e eu queria que você se apegasse, é que, de novo, sem nenhuma explicação, Jesus aparece no tanque de misericórdia e nos pergunta, você quer ser curado? E se eu olhar para ele, a minha real esperança é que ele diga para a gente, pega a tua cama e anda, vem comigo. Que a todas as pessoas, todas nesse momento, todas deste mundo, em que lugar esteja, se você, na tua casa, em qualquer lugar, a todas essas pessoas, eu queria falar a frase no nome de Jesus. Eu certamente entendo que pode não ter o mesmo efeito, mas ainda assim, eu queria que eu e você ouvíssemos de novo ele dizer, pega teu colchão e anda, a cura chegou, que haja cura, que haja salvação, que haja uma nova vida, que haja um novo capítulo, que haja um novo tempo, apesar das dores. Que seja assim, meu querido e minha querida.
Feche os teus olhos por um instante. Jesus querido, não dá para saber, eu não seria arrogante para te cobrar isso. A única coisa que eu te peço é que, de novo, e de novo, e de novo, você apareça sempre, 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 de novo, nos tanques de misericórdia deste mundo, fazendo essa desconcertante pergunta: você quer ser curado? Para que a gente tenha a oportunidade de respondê-la do fundo do nosso coração. Sim, Jesus, eu quero ser curado. E Jesus, eu te peço que ao máximo possível de pessoas, tu possas dizer: então meu filho, então minha filha, pega a tua cama, pega o teu colchão e anda. Jesus, dá força à nossa perna, dá tônus ao nosso músculo, dá alimento à nossa alma, levanta nosso espírito e nos ajuda a caminhar com a força da tua presença, com a força da tua palavra. Sim, nós queremos ser curados. No teu nome, querido Jesus. Amém, amém e amém. Que bom que a gente está aqui juntos e juntas. Não vamos nos dispersar. Esse é um momento no qual a gente, cada vez mais, eu e você, somos chamados a estar juntos e juntas. Continuamos vigilantes, alertas, continuamos literalmente em busca de que, no meio de tudo que estamos vivendo, a presença rica, viva, sempre revigorante de Jesus esteja neste mundo tão carente da sua luz e da sua presença. Que seja assim, meu querido e minha querida.